Você está sentado numa sala de espera de um laboratório de análises clínicas, lotada, esperando a sua vez para fazer os exames que o médico pediu para o seu check-up de rotina. E de repente, a atendente chama o seu nome. Você não sabe se isso é boa notícia, porque quer ser atendido logo, ou se é má notícia, pelo que imagina que lhe vai acontecer lá dentro. A única certeza que tem é que esse não era o lugar que gostaria de estar naquele momento. São 7h30 da manhã, você está 12 horas em jejum e de repente uma enfermeira aperta o seu braço, pega uma agulha que lhe parece maior que o necessário, encontra a sua veia e você vira a cara para o lado. Eu sou Karina Sampel, da equipe Magro para Sempre. Por que procrastinamos tanto para ir fazer exames de rotina, sabendo que esse hábito pode salvar milhares e milhares de pessoas? Nós imaginamos tudo isso antes sequer de ir no médico e começamos a procrastinar. Procrastinar vem do latim pro, que significa para, e cras, que quer dizer amanhã. O ser humano é procrastinador, porque o nosso cérebro foi programado para nos aproximar do prazer e afastar da dor. A partir da imaginação, do desconforto que acontecerá dentro do laboratório, o seu cérebro se encarrega de encontrar justificativas para deixar para amanhã. E com os regimes? Como funciona a procrastinação? Temos dois tipos de procrastinação: para começar um regime e para terminar um regime. Pela minha experiência com centenas de clientes nos últimos 10 anos, a maior parte das pessoas se encontra no segundo grupo, os que têm iniciativa e não têm acabativa. Por que não começamos um regime? Porque nos imaginamos abrindo mão de tudo que gostamos e que não nos faz bem para a silhueta, como no exemplo que falamos no início. Por que não terminamos um regime? Porque fazer um regime para ter um corpo sarado, para ter uma boa saúde e para se sentir bem com você mesmo, exige desempenho e desempenho exige consistência e persistência. Era final de tarde do verão de 1973 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Dois famosos produtores de cinema se encontraram com um candidato a ator numa situação no mínimo inusitada. O candidato à estrela de cinema não tinha experiência. Quando falava, apenas um lado da boca parecia se mexer e tinha uma voz rouca. A sua história de dificuldades começou ainda durante o parto, quando o fórceps usado pelos médicos atingiu um dos seus nervos faciais e lhe impôs uma aparência estranha no rosto. Mais tarde, a paralisia lhe afetou a voz e a maneira como ele fala. Com 15 anos, já havia sido expulso da escola 14 vezes, mas ele tinha o sonho de ser ator. Durante 4 anos, ele fez testes em todas as agências de Nova York e ninguém o aceitou. Para comer, ele se tornou o limpador de jaulas de um jardim zoológico. O nome dele é Sylvester Stallone. Quando conseguiu algum dinheiro, viajou para Los Angeles para continuar a perseguir o seu sonho de ser ator, mas a vida não lhe sorria. Na noite de 24 de março de 1975, Stallone assistia a uma luta de boxe pela TV e se identificou com um dos lutadores que apanhava muito, mas lá estava ele, sempre em pé, apesar de ensanguentado. Naquela noite, ele começou a escrever um roteiro de cinema que nada mais era do que a sua história contada como se fosse um lutador de boxe. A United Studios ofereceu-lhe 20 mil pelo direito de usar o roteiro. Stallone aceitou, mas tinha uma condição: ele seria o ator principal. Os estúdios recusaram, pois não seria sensato entregar um papel a um novato. Ele seria dado a alguém já consagrado, como por exemplo Paul Newman ou Al Pacino. Naquele dia, ao regressar a casa e contar para a esposa, o tempo se fechou para ele. O seu carro tinha quebrado e não tinha dinheiro para consertar. Sua esposa estava grávida do primeiro filho e passando necessidades. O único bem que tinha era um cachorro de estimação que ele pegou e saiu vendendo pela rua. Conseguiu $140 e chorou amargamente sentado na calçada quando o entregou ao futuro dono. A United aumentou a oferta pelo roteiro para $200 mil, mas com ele fora do elenco, e ele recusou. Passados 2 dias de negociações, a oferta pelo roteiro chegou a $340 mil, e a fúria da sua esposa também subiu ao mesmo patamar por ele não querer aceitar a oferta. Prefiro queimar esse roteiro, enterrá-lo, qualquer coisa, mas não deixar que alguém atue no papel de Rocky.
Essas foram suas últimas palavras antes de abandonar os empresários interessados no seu trabalho. Dias de angústia e desespero se seguiram até que os produtores voltaram a procurar Stallone com uma nova proposta. Ele faria o papel principal, mas pagariam os $20.000 da proposta original e uma comissão sobre os eventuais lucros do filme. O resto da história você já conhece. Felizmente para nós, não precisamos desse nível de persistência obstinada por ter um corpo saudável, mas algum grau de consistência e persistência nos é exigido sim. Tudo na vida que tem um valor tem um preço. É assim para a maior parte de nós. Por que desistimos maior parte das vezes tão facilmente? Veja alguns motivos. Primeiro, é muito fácil começar e muito fácil desistir também. Segundo, quando tomamos essa decisão, estamos com a cabeça fria. Quando ela esquenta, a coisa complica. Isso acontece em todas as áreas de nossa vida. Quando estamos apaixonados, fazemos coisas que não faríamos se não estivéssemos. Convites para sair, para festas com comida apetitosa, muitas horas sem comer e a visão de sua comida preferida, os doces, a cerveja, o social do fim de semana, tudo isso esquenta as nossas emoções e nos faz cair na armadilha. Terceiro, racionalizamos as quedas. O que significa racionalizar as quedas? Quando caímos em alguma armadilha, nos sentimos mal com nossos atos. Pelo menos com as primeiras vezes que caímos. Depois, habituamos e racionalizamos as nossas quedas. Você conversa com você mesmo, falando coisas do tipo: eu mereço somente essa vez. Uma vez não vai fazer mal. Já que eu furei o regime ontem, mais uma vez não tem problema. Na segunda eu recomeço com toda a força. É como se você caísse num buraco e, querendo sair, resolvesse cavar. Voltemos para a procrastinação com os regimes. Como podemos resolver? Deixe-me lhe contar o que aconteceu com a empresa Ford. Há alguns anos atrás, a empresa se debateu com um problema. Há cerca de 18.000 peças de um carro precisavam de manutenção. Só que essa manutenção não aconteceria ao mesmo tempo, já que as peças têm um desgaste diferente. Então, os proprietários e os donos de oficina precisavam de enormes livros de consulta de durabilidade de cada peça, o que levava o consumidor a procrastinar a ida à oficina, o que é óbvio. Não é agradável para um condutor passar um fim de semana lendo grossos manuais com desenhos e especificações de peças de carro para descobrir qual delas precisaria ser trocada agora. Mas os gerentes da Ford descobriram que as concessionárias da Honda não tinham procrastinação de clientes e as oficinas de manutenção deles estavam com fila de espera. O que eles fizeram? A Honda simplesmente agrupou as manutenções técnicas em 3 intervalos de rodagem do carro. Tudo o que o consumidor precisava de saber é que quando rodava 10.000, 30.000 e 50.000 quilômetros, tinha que ir na oficina fazer manutenção técnica. O que eles trocavam não era problema seu. Acabou a procrastinação, porque acabou a confusão. A Ford seguiu o exemplo da Honda e se igualou em termos de ocupação das oficinas, lucros com manutenção. Tudo isso porque acabou a procrastinação dos consumidores. Ganhou a concessionária e ganhou o consumidor. Simplificação. O papel principal de um coaching no processo de emagrecimento permanente é esse: deixar a sua vida tão simples como pedir um McLanche feliz. É brincadeira, mas apesar de ser simples, essa não é uma boa pedida para quem está de regime. Ficarei muito feliz se você responder a uma pergunta no campo comentários, que está aqui à volta da videoaula. Qual é o seu maior desafio em perda de peso? O que mais lhe tira o sono no que diz respeito a esse assunto? Se você nos autorizar, estaremos usando a sua história nos próximos vídeos, trocando o nome, é óbvio, para ajudar outras pessoas com os mesmos objetivos. Por favor, comente agora!